esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite para você que está assistindo a nossa live. Deus abençoe poderosamente a tua casa, o teu lar, a tua vida, a tua família. Que você receba do Senhor, da mão bondosa do Senhor, muitas bênçãos. E eu convido você a adorar o Senhor conosco, amém? A declarar que o Senhor Jesus venceu a morte, amém? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo
forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, igreja. Que bênção poder estarmos juntos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração enquanto nós vamos nos ajeitando aqui. Glória a Deus. E é muito bom podermos estarmos juntos para adorar o Senhor, falar da palavra do Senhor. Deixa eu me mudar para esse lado de cá. Glória a Deus. Fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jorginho, eu queria pedir para o Jorginho que você pudesse. Pai, está entre nós, que a tua palavra vai ser ministrada. São cada um dos nossos a palavra do Senhor diz que todo aquele que tem parte com o Senhor come e bebe o sangue do Senhor. Te louvo, Pai, porque esta noite tenho uma certeza no meu coração: o Senhor está alegre com o seu povo, que zelosamente, apesar de não estarmos aqui na igreja fisicamente, toda a igreja do Senhor está reunida para participar da ceia zelosamente. Você separou o seu pão, separou o seu vinho, o seu suco de uva. E eu quero, em nome de Jesus, que nessa hora você comece a preparar tudo, já deixa tudo no jeitinho, porque nós vamos participar da ceia. E a ceia do Senhor é maravilhosa, porque nos dá a oportunidade de começar de novo, amém? A palavra diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Quero ler com você Salmo 34. Glória a Deus. Salmo 34. Louvado seja Deus. Versículo 6. E você já vai se localizando. Glória a Deus. Obrigado, Jorginho. Você vai, Salmo 34, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos hoje de manhã também a ministração da ceia. Maravilhoso. Muitos irmãos já participaram no período da manhã. E agora nós estamos à noite para participar também. Salmo 34, versículo 6. Clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Provai e vede por você mesmo, por si mesmo, o quanto Deus é bom. Feliz, bem-aventurado o homem que nele põe a sua confiança. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam a Deus, o Senhor, não terão falta de coisa nenhuma. Glória a Deus, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Falamos nessa manhã de algo tão importante para a nossa vida, porque eu creio que todas as vezes que nós nos reunimos para falar da palavra do Senhor, Deus tem algo importante para falar conosco, com a nossa casa. E nesse dia de ceia é um dia tão maravilhoso, tão importante. E a palavra do Senhor diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba, participe. O desejo de Deus, do Senhor, é que todos nós estejamos unidos com Ele, no sacrifício da cruz. Mas quero nesta noite, e nós vamos estudar a palavra do Senhor juntos. Hoje de manhã nós falamos de algo importante também, de termos a consciência do que diz a palavra do Senhor, quando Jesus diz: no mundo tereis aflição. E nós vamos ler esse texto. Glória a Deus. Quero que você abra João 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas. Esperar, os irmãos vão um pouco rápido, né? João 16, 33. Aqui Jesus está prestes a entregar a sua vida, e ele diz, uma conversa com os discípulos, ele diz assim: tenho dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. E nós vamos vencer também. Mas falávamos hoje aqui de termos a consciência, de transmitirmos a palavra do Senhor, a consciência de que nesse mundo nós teremos muitas aflições, teremos lutas, teremos dificuldades, e nós precisamos entender também uma grande verdade, que o Senhor já conquistou para nós todas as vitórias na cruz. Então a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você é mais do que vencedor. O que quer dizer isso? Ser mais do que vencedor transcende o momento que nós estamos vivendo hoje. A vitória que Jesus conquistou na cruz, ela garante todas as outras lutas que nós vamos ter, que Jesus nos garante a vitória. Amém? Por isso que ele diz: nós já somos mais do que vencedores. Nós já temos a vitória. Você tem a vitória. O problema que nem apareceu ainda na sua vida, você já tem a vitória em Cristo Jesus. Amém? Porque todo o poder foi dado ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que nós fazemos parte do corpo do Senhor. E fazer parte do corpo do Senhor é algo muito importante, porque o Senhor garante a nossa vitória. Mas quero falar de outro aspecto também importante. Nós devemos ensinar os nossos filhos, transmitir a palavra do Senhor, transmitir a verdade de Deus, que este mundo é um mundo caído, que nós vivemos em um corpo que não é o corpo ainda glorificado. Haverá nesse corpo enfermidades, haverá no mundo dificuldades, haverão lutas que a nossa força humana não vamos poder suportar. Por isso a palavra do Senhor nos diz que Jesus tem essa conversa em um momento com os discípulos, porque se aproximava um grande momento de aflição na vida de Jesus, na vida dos discípulos. E ele dizia que apesar da grande aflição, a vitória já era dele e era dos discípulos, e a vitória é nossa. Mas precisamos ter essa consciência de saber que nesse mundo, o reino do Senhor, todas as vitórias que nós vamos conquistar no reino do Espírito, precisam ser batalhadas, buscadas. Nossas vitórias têm que ser guerreadas. Assim como o Senhor disse para Josué, no momento que ele iria entrar na terra prometida, algo esperado durante 40 anos, agora Josué estava diante da terra prometida, mas o Senhor deu um conselho para ele, e esse conselho vale para nós também, irmãos. Seja forte e corajoso. Seja forte e tenha coragem para obedecer tudo o que o Senhor deixou para Moisés, e agora estava diante de Josué. E ele diz: seja forte e corajoso. Repete isso umas 3 ou 4 vezes, porque seria difícil a batalha, mas o Senhor estaria com ele, e essa vitória já seria ganha.
Mas, irmão, nós precisamos entender que as lutas virão, e não é algo opcional. Talvez as lutas venham. Não, Jesus é enfático, o mestre diz aqui que as lutas virão, que elas virão, e serão muito poderosas, de tal maneira que não devemos confiar na nossa força, nem força nenhuma e nada nesse mundo, mas temos que colocar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos transmitir esse entendimento para os nossos filhos, porque eles precisam ser fortes, precisam ser pessoas que têm uma consciência que é necessário ser forte nesse mundo, porque a vitória já pertence a nós. Mas eu quero falar também de um outro aspecto que devemos transmitir para os nossos filhos, e nós devemos saber disso, algo importante, e esse capítulo eu quero que você acompanhe comigo. Ele fala sobre uma grande verdade, sobre a humildade. Nós precisamos ter humildade, irmão, para andar com Deus. É preciso ter humildade. Isso está no livro de Provérbios. Quero que você abra agora comigo. Livro de Provérbios. Deixa eu me encontrar aqui. Glória a Deus. Provérbios diz o seguinte: Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios. E o Leonel vai colocando para nós. Hoje é noite de ceia, e nós sabemos que tem alguém com o celular ligado meio altinho, já baixou. Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os homens do que repartir despojos com os soberbos. Versículo 18, volto de novo a ler. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito à queda. Hoje vamos falar, na noite da ceia do Senhor, sobre ser humilde, porque para andar com Deus é preciso ter humildade, para se submeter àquilo que Deus fala conosco, e aquilo que Deus, o caminho que Deus tem proposto para nós. Todas as pessoas que andam, e isso também Jesus diz no Sermão da Montanha, Mateus 5, em que ele diz: bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, pobres de espírito. Pessoas que durante toda a sua vida elas vão ter a capacidade de ser ensináveis. Pessoas que vão se deixar ensinar, apesar da idade, apesar da experiência. E Jesus nos chama para nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós precisamos reaprender tudo. Reaprender a pensar, ter a nossa mente renovada, reaprender a falar, reaprender a viver, reaprender a enfrentar as lutas dessa vida, mas com muita humildade, sabendo que agora, aquilo que Paulo diz é uma grande verdade: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Hoje o nosso texto principal, Salmo 34, nós começamos com ele. Nesse momento Davi, esse salmo foi escrito por Davi. Davi enfrentava um momento terrível na vida dele, em que ele fugiu de Israel, aonde ele lutou suas batalhas, aonde defendeu o reinado de rei Saul. E ele, numa perseguição injusta, ele foge para o território do inimigo, os filisteus. E nesse momento em que Davi escreve esse salmo, ele diz sobre o momento que ele esteve diante de Abimeleque, rei dos filisteus. E, meu irmão, numa atitude desesperada, em que ele é levado até o rei dos filisteus, seu pior inimigo, Davi, numa atitude, ele se finge de louco, ele se finge de doido. A palavra diz aqui que ele começou a convulsionar, fazer uns gestos de quem estava maluco, e ele começou a babar literalmente, porque ele precisava se fazer de louco para escapar. Naquele momento Davi não quis gritar: eu sou aquele que venceu o gigante de vocês, eu sou aquele que
combateu muitas guerras e o Senhor Deus me deu a vitória. Não, Davi, ele se anulou e ele se humilhou para que a vida dele fosse poupada. E é interessante que a palavra do Senhor diz que depois desse episódio, Davi se torna amigo de Abimeleque e até se alista no exército inimigo, numa atitude de humildade. Ele esquece quem ele era e agora ele passa a servir Abimeleque. Mas esses são os detalhes da palavra do Senhor. Tem momentos, irmão, na nossa vida que nós vamos precisar agir com humildade, descer do salto, né? Vai ter momentos que nós vamos precisar nos anular a nós mesmos para salvar nosso casamento, para conservarmos nosso emprego. Aquele momento em que você vive uma situação em que você pode se exaltar e pode estragar toda a carreira da sua vida. Em alguns momentos você vai precisar agir com muita humildade para você manter a sua sobrevivência. E nós temos visto nesses dias muitas pessoas perdendo seus casamentos, perdendo trabalho, porque não sabe ser humilde, porque não sabe se comportar no momento da pressão. E hoje é dia da ceia do Senhor, e falamos nessa manhã de uma característica dos servos do Senhor, que no dia da luta ele precisa ser forte, e nós precisamos ser forte. Mas também hoje estamos falando de uma outra característica de servos de Deus, que precisam ser humildes. Jesus diz isso, que nós deveríamos imitar a sua maneira de viver. Ele diz: sede manso e humilde, encontrareis descanso para as vossas almas. E nesse texto que nós vamos ler hoje, amém? E eu quero que você acompanhe comigo. Estamos estudando a palavra do Senhor, vamos participar da ceia do Senhor. Mas a palavra também diz: o meu povo sofre porque lhe falta entendimento. Talvez na sua vida você tenha perdido uma oportunidade, você tenha perdido amizade, porque você não soube naquele momento silenciar e esperar Deus agir. Mas você, no seu ímpeto, no seu nervosismo, você agiu e tantas coisas ruins aconteceram. O Salmo 34 diz assim, versículo 6: clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz e o salvou das suas angústias. Uma característica, irmão, que Deus ama no homem é a humildade. A palavra diz que Deus fica perto do humilde e ele resiste o soberbo. E a luta nas nossas vidas, elas podem muitas vezes nos arremeter. As pessoas em momentos de luta, ou elas podem se tornar, no momento da dificuldade, da luta, elas podem se tornar amargas, elas podem se tornar maldizentes, pode abandonar sua fé, pode se revoltar no momento da luta. Mas muitas, apesar da enfermidade terrível, do momento difícil, eles podem se voltar para Deus como Criador e Salvador, clamar a Deus numa atitude de humildade e ser ouvido pelo Senhor. É sobre isso que nós estamos falando. No momento muito terrível das nossas vidas, você vê no livro de Jó, e Jó é do maior exemplo de alguém que humildemente se submeteu ao tratamento de Deus e à soberania de Deus. E no momento mais terrível da sua vida, em que a sua própria mulher diz: Jó, até quando você vai esperar em Deus? Nossos filhos já morreram, você está enfermo terrivelmente, o que mais você precisa, o que mais precisa acontecer para você abandonar esse teu Deus? Deus existe, para com isso. E Jó, numa sabedoria muito profunda e a sua intimidade com Deus, ele diz assim: se Deus me concedeu tantos anos de vitória, e agora também não vou eu aceitar esse momento difícil? Você fala como louca, mulher.
de maneira nenhuma eu sei que o meu Redentor vive. Então, vez nessa ceia, nesses dias difíceis, você pode estar enfrentando uma luta tão grande. E nós somos assim, irmão. Quando a luta vem sobre a nossa cabeça, nós ficamos perdidos em pensamentos, nós questionamos muitas coisas. Mas é importante você saber que Deus trabalha na vida do homem, enquanto nós estivermos nesse mundo, num processo de resiliência. O que é isso aí? Você tem seu filho, eu tenho meus filhos, minhas filhas, e eu preciso ensinar para elas nesse mundo que elas vão ter muitas dificuldades para casar, para ter uma vida profissional, para fazer faculdade. Nada é fácil. E precisamos ensinar que elas precisam ser fortes. Se nós, sendo pais humanos, Mateus 7,7 diz isso, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é bom, também nos dará tudo que nós pedimos. Mas da mesma maneira que nós às vezes ensinamos os nossos filhos que a vida não é fácil, que eles precisam ser guerreiros, que eles precisam despertar, que eles precisam lutar, assim o Senhor também nos ensina através de muitas lutas da nossa vida, que nós precisamos ser fortes. E no Salmo 34, nós estamos estudando esse Salmo, a palavra do Senhor diz assim, versículo 8: ó, provai e vede por você mesmo o quanto o Senhor é bom, e feliz será o homem que confiar no Senhor. Amém? Eu posso dizer para os meus filhos que Deus é bom, eu posso ensinar para os meus filhos que Deus é maravilhoso, mas em um certo momento da vida deles, eles vão ter que aprender por eles mesmos. Talvez eles recebam no seu corpo uma enfermidade, e eles vão ter que clamar a Deus, e vão ter que conhecer que Deus é um Pai amoroso, que nunca nos abandona, mas que precisamos também, da mesma força que buscamos as coisas do mundo, precisamos buscar o refúgio em Deus e o auxílio em Deus. E Deus nos ensina, a palavra do Senhor diz aqui: ó, provai e vede por você mesmo o quanto o Senhor é bom. Talvez você já tenha ouvido falar muito que Deus é bom, que Deus cura, que Deus sara, que Deus socorre, mas de repente chegou a tua hora de experimentar por você mesmo que Deus, Ele é bom, e que nunca se esquece dos seus. Davi escreve nesse salmo, irmão, coisas maravilhosas, dizendo assim, olha, preste bem atenção. Versículo 6 diz: clamou este pobre, olha a humildade de Davi, clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o salvou das suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor e os livra. Irmão, como é bom saber que nesse mundo nós não estamos sozinhos. Nós temos a companhia do Senhor, do Espírito Santo, e ainda há um exército celestial que cuida da minha vida e da sua vida. Eu não sei se você já teve experiência assim. Uma vez eu estava indo para Bauru, e eu estava passando em cima da ponte do rio Tietê, e irmão, do nada eu senti o meu volante puxar para um lado, e quando eu puxei para o lado, um carro passou numa velocidade, não sei se... E eu falei, o que está acontecendo? Sabe quando não foi reação, eu não vi nada, eu não percebi nada, mas eu senti o volante dar uma puxada, e aquele carro passou, irmão, de uma velocidade, poderia ter me jogado para dentro do rio. E na hora eu lembrei da palavra do Senhor, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor e os livra. Nós somos tão, irmão, maravilhosamente cuidados por Deus nesse mundo. Temos a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de anjos, mas terá momentos na nossa vida que nós vamos ter que ter humildade, porque existem lutas que você ora, que você jejua, que você clama, e elas continuam lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, continuam lá, e você vai ter que ter humildade para olhar para dentro de você. Primeiro, irmão, ter esse sentimento: Deus é bom, Deus é justo, Deus, Ele é bondoso, Ele é justo, Ele nunca erra, Ele nunca falha, Ele nunca age com injustiça conosco. E é preciso ter humildade para olhar dentro de nós e dizer: Deus, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, e se há alguma coisa que preciso
precisa mudar na minha vida, começa por mim. Começa por mim. Porque eu já vi na minha vida, irmão, pessoas que serviram a Deus, numa luta que se alonga durante anos, elas começaram a se tornar amargas, se tornar a questionar Deus, e por que Deus? Será que Deus não está vendo? Será que Deus... E elas, irmão, se perderam a sua fé. Mas também vi pessoas que tiveram lutas que duraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas o Senhor a socorreu e livrou. Porque, irmão, nessa noite quero falar sobre algo importante. O nosso posicionamento no dia da luta vai decidir se vamos ter vitória ou não. Temos que ser humildes, temos que ser forte, mas nós precisamos ter uma consciência no dia da luta. Por que será que estamos falando de lutas aqui? Eu acredito que o Espírito Santo, a palavra nunca volta vazia. Muitos nesses dias estão enfrentando lutas que nunca enfrentaram na vida. Mas eu quero te dizer, permaneça firme, porque Deus está com você. O mestre passou por lutas. Veja bem, a palavra do Senhor diz assim, ó, que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer, porque vocês estão comigo. Mas a luta, irmão, preste bem atenção, a luta. No momento da luta, nosso posicionamento vai definir o resultado que nós vamos ter. Na hora da luta do deserto, e você lê isso na palavra do Senhor, diz que Israel foi levado ao deserto para saber o que estava dentro do coração de Israel. Israel foi tirado com a mão forte do Senhor do Egito, viu o mar se abrir, comeu a comida dos anjos, irmão, bebeu água da rocha, Deus fez milagres tremendos, mas Israel não aprendeu. Continuou murmurando, continuou questionando, continuou amargando. E diz a palavra do Senhor que aquela geração, a maioria caiu no deserto, perdeu a sua batalha. Deus está dizendo hoje para mim e para você que a nossa vitória está a decisão da nossa vitória está no nosso posicionamento. Como é que eu e você temos nos posicionado esses dias diante das nossas lutas? Temos sido humildes, irmão, para reconhecer, olhar dentro de nós e para dizer: Deus, se tem alguma coisa que precisa mudar, é a minha vida. Se tem alguém que precisa mudar, não é Deus, não é minha esposa, não é meu parente, não. Se precisa mudar alguma coisa, eu preciso mudar. Hoje Deus fala conosco, igreja, porque eu acredito nisso. Deus tem grandes vitórias para nos entregar. Olha o que a palavra do Senhor diz assim, versículo 9: temei ao Senhor, vocês, os santos do Senhor. Versículo 9, Salmo 34. Temam ao Senhor, pois nada falta aos que temem ao Senhor. Nada falta aos que temem a Deus. E é tão maravilhoso, irmão, viver muitos anos na presença de Deus, porque nós podemos observar pessoas que começaram a caminhada junto com a gente. Eu me converti há quase 40 anos atrás, em 84, e comigo se converteu muita gente. Mas no longo da minha caminhada, eu vi muitos caindo, perdendo a sua fé. Muitos não vivendo aquilo que Deus tinha para eles viver, porque eles desistiram. Eles se perderam nos seus questionamentos, na luta. Sendo que Deus, quando nos chama, não promete uma vida. Veja isso, Jesus disse, Ele não promete para nós que não vamos ter luta, que não vamos ter aflições. Mas Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes, porque eu venci e a vitória pertence a vocês. Você já pode nesse momento se lembrar lá atrás de lutas que você teve 10 anos, que você, no momento daquela luta, você disse assim: ó, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas Deus te deu graça, você suportou e você passou aquela luta. E você olha para trás e muitas vezes nem se lembra. Mas hoje Deus também fala isso conosco. Como diz o salmista: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você pode trazer à memória algumas coisas que você já passou e que Deus te livrou? Mas a palavra do Senhor diz aqui, olha, versículo 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor. Veja bem, meu irmão, não é aquele que buscou a Deus,
Não é aquele que há 10 anos atrás eu jejuava, eu era fiel. Não. A palavra do Senhor fala em tempo. Olha como diz aqui: aqueles que buscam, não param de buscar. Aqueles que estão buscando hoje. Irmão, muitas pessoas elas têm grandes conquistas. Eu, por exemplo, as maiores conquistas da minha vida foram conquistadas através do jejum e da oração. Meu casamento, minha família. Todas essas vitórias foram conquistadas em momentos terríveis da minha vida, em que eu orei, busquei ao Senhor, e o Senhor fez como fez com Davi, socorreu. Contava hoje de manhã, né, do momento que para mim foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. Foi quando a pastora Giane, ela estava literalmente perdendo o rim dela, perdendo os rins dela. E nós vamos ter durante essa semana uma live na sexta-feira das mulheres, e nós vamos reunir um grupo de mulheres que escaparam literalmente da morte, porque clamaram a Deus, e Deus as socorreu no momento de mais aflição, e deu vitória. Acompanhe conosco nessa live de sexta-feira. Mas na minha vida tive lutas como essa, e irmão, se eu não tivesse buscado a Deus, se eu não tivesse feito o que diz o livro de Salmo aqui: olha, provai por você mesmo quanto Deus é bom. Bem-aventurado o homem, versículo 8, que coloca no Senhor a sua confiança. Diz aqui, olha, versículo 17, lê comigo: os justos clamam ao Senhor, e o Senhor ouve a sua voz, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração, presta bem atenção, irmão, quebrantado, e Ele salva todos os que estão contritos de espírito. Quando diz quebrantados, são aqueles que olham para eles mesmos e dizem: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo entender o que está acontecendo, mas tem misericórdia de mim, porque sou pecador e preciso do teu favor. Muitas pessoas oram diferente, meu irmão. E aí, Senhor, tenho te servido há tantos anos, tenho sido dizimista, estou na tua casa há tanto tempo. Cadê o Senhor? Mas a palavra diz que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele, nesse momento mais terrível, em que ele tem que se fazer de louco, ele tem que, para salvar a sua vida, a palavra do Senhor diz aqui: os justos clamam ao Senhor, o Senhor os livra de toda a sua angústia. Mas o versículo 18 diz assim, ó: perto está o Senhor de todos que têm o coração humilde e quebrantado. Quebrantado, um coração que reconhece que precisa de Deus, e salva os que têm o espírito contrito. Olha, irmão, vamos lá de novo. 19 diz assim: muitas são as aflições, não é pouca não, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Diga glória a Deus. Você entende o que Deus está falando com você e comigo, amém, irmão? Talvez você esteja dizendo assim: eu não consigo mais suportar nem um dia dessa luta. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não permite que nós passemos por nenhuma luta que possam estar além das nossas forças. Você é forte. Deus te escolheu, sabe por quê, meu irmão? Porque você é forte. Deus escolheu você porque você é forte, e porque você tem tido humildade de se submeter aos tratamentos que passam pela nossa vida. Os tratamentos, irmão, tratamentos que nos fazem tornar mais humilde. Hoje as pessoas, irmão, elas ensinam os seus filhos. Hoje o conceito do mundo é assim. Geralmente, eu ouvi isso essa semana. As mães ensinam os seus filhos assim. Jesus diz que se nós quiséssemos ser amigo do mundo, imediatamente nós seríamos inimigos de Deus. Ser amigo do mundo é você ter dentro de você esses conceitos. Uma mãe dizia assim para um filho: filho, olha, você não vai abaixar a cabeça para ninguém. E se alguém levantar a voz para vocês, levanta a voz mais ainda. Se alguém te encarar na vida, não abaixa a cabeça, encara ele. Esses são os conceitos do mundo. Mas Jesus ensina para nós, igreja: seja manso, seja humilde. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Seja uma pessoa fácil de lidar. Hoje o mundo tem esse conceito, irmão. Você não pode se humilhar, você não pode se rebaixar.
E as pessoas ensinam as crianças desde cedo a ser assim. Tiago 1 diz que todas as lutas e as aflições e as contendas, as brigas que o homem tem, elas procedem de dentro do coração dele. Tiago 1. Vamos ler até Tiago, o que fala isso. Tiago diz assim, olha: de onde vem? Irmão, preste bem atenção que Deus está falando conosco. Hoje é a noite da ceia, nós vamos participar da ceia. Mas acima de tudo, Deus quer nivelar a nossa vida. Esse ano de 2020 vai ser um ano que vai ter uma paz muito grande dentro da sua casa. Você pode dar glória a Deus? Deus vai nivelar os nossos relacionamentos e nós vamos ter paz com Deus e com os homens. Capítulo 4, Tiago 4, perdão. Versículo 1. De onde vêm as guerras que existe dentro da vida de vocês? Porventura elas não vêm disso, a saber, da própria vaidade e orgulho de vocês, que no vosso coração guerreiam. Versículo 2. Vocês cobiçam as coisas e não têm nada. Vocês matam e vocês fazem guerra. Vocês são invejosos e nada podem alcançar. Combatem e vivem guerreando para conquistar as coisas que vocês desejam, e nada têm, porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal e não recebem, porque o que vocês pedem, há um propósito no pedido de vocês, de satisfazer apenas o seu coração egoísta. E ele segue dizendo, versículo 4: vocês são adúlteros, vocês adulteram a verdade. Não sabem vocês que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, então imediatamente se torne inimigo de Deus. O que fala, irmão, a amizade do mundo é nós termos os conceitos do mundo. Por exemplo, você já teve alguma situação, né, em que a pessoa de repente quis bater em você, no seu rosto, e disse: se você é crente, você tem que levar e ainda tem que dar outro lado, né? É isso? Até um irmão dizia hoje, contou um história. Olha, irmão, aqui na igreja tinha um diácono, né? Ele contava, né? Que ele era assim, ele ficava na porta, né? E ele falou: pastor, pode deixar comigo. Se alguém quiser fazer bagunça na igreja aqui, ó, a minha mão direita esquerda é convertida, mas minha mão direita pode deixar que ela não é muito convertida. Precisa descer a mão em alguém. Ô, louco, irmão. Olha que diácono bom, né? Diabonizo, né? Meu Deus. Nós não precisamos de gente assim. Nós precisamos de pessoas que tenham os conceitos de Deus, que não tenha amizade com o mundo. Amizade com o mundo, meu irmão, é exatamente isso. É você compactuar com essas ideias do mundo. Hoje nós temos a ceia do Senhor, vamos participar. Todos nós nascemos de novo. Nas lutas nós nos tornamos amargos, nós nos tornamos mais doce ainda. Quando, meu irmão, em uma situação que precisa humildade, nós agimos com humildade. Quando nós precisamos, irmão, em alguma situação, matar nossa carne, nós matamos, porque nós não compactuamos mais com esses pensamentos do mundo. Amém, irmão? É isso que nós estamos falando. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E se nessa noite, a palavra do Senhor diz assim: quando você for participar da ceia, examine o seu coração. E se dentro do teu coração existe alguma coisa dessa que nós estamos falando aqui, alguma coisa que na sua natureza humana não morreu ainda, na luta você não segura a tua boca e você murmura. A maioria dos crentes perdem as suas bênçãos porque estão no processo da vitória, mas abre a sua boca e libera uma palavra de murmuração e perde o seu milagre. Está tão perto, mas ela reclama. Então hoje nós estamos falando dos aspectos. Haverão lutas, e nessas lutas você precisa ser forte, corajoso, e você precisa ser humilde, para saber que Deus não abandonou você, para saber que Jesus, o mestre, e a palavra também diz que os discípulos não são maiores do que o seu mestre. Se Jesus, o nosso mestre, passou por lutas
mas ter vitória, nós também vamos passar por luta. Irmão, Deus não esqueceu de você. Torno a dizer novamente, Deus não esqueceu de você. Essa luta vai ter fim, porque o seu e o meu posicionamento define o que vai ser, vitória ou derrota. Vamos participar da ceia do Senhor? Essa é a palavra do Senhor na noite. Davi, Salmo 34. E a palavra em Davi, no Salmo 34 é, versículo 19: Jesus disse que no mundo teríamos muitas aflições. E aí, Davi também, ele diz a mesma coisa: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Você pega essa palavra profética hoje? Irmão, encerra essa palavra hoje. Deus quer te dar livramento. Põe a mão no teu coração aí na tua casa e diz assim, ó: Deus está falando comigo. E quem estiver aqui também, se você coloca a mão no teu coração e fala: Deus está falando comigo, que Ele vai me dar grande livramento. Hoje essa palavra veio. O Senhor diz para eu não duvidar: haverá grande livramento na sua vida. Glória a Deus. Obrigado. E nessa noite vamos participar da ceia do Senhor. Irmão, nós já vamos para a terceira ceia, né? Em que nós não podemos estar aqui, mas nós louvamos a Deus, porque temos visto Deus manter a igreja, Deus sustentar a igreja do Senhor. Tenho visto Deus operar maravilhas. Eu tenho visto milagres naqueles que têm clamado ao Senhor com o coração humilde, esperado em Deus. Mas, irmão, eu espero que você tenha sido zeloso e tenha separado o seu suco, o seu pão. Eu espero que você tenha, a palavra diz assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você tem uma obra na sua vida, você tem a sua família. Eu espero que você tenha reunido o seu rebanho diante dessa live e dito: nós não estamos na igreja, mas hoje é dia da ceia. Hoje é dia em que o Senhor deu dois sacramentos, irmão. Algo que é sagrado para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o outro é: aquele que tem parte comigo come e bebe do meu sangue. É um momento de muito zelo. A palavra diz: examine pois o homem a si mesmo, depois come e beba. Talvez você analisou o seu coração e diz: não, eu não posso comer porque eu estou em pecado, eu estou em falha. Mas eu espero que você tenha entendimento de escolher não andar um segundo sem a presença de Deus. Porque no momento que você diz: não posso participar da ceia, você está rejeitando o perdão, rejeitando a presença de Deus, e está dizendo assim: olha, eu vou tentar resolver sozinho a minha situação. Não, mas quando você diz assim, ó, eu vou tomar minha ceia pela fé em nome de Jesus e abandono esse pecado, eu deixo essa dureza de coração. A palavra diz: examine pois o homem a si mesmo e depois coma e beba. Hoje Deus quer que você tenha parte com Ele. Segure então aí o seu pão e o suco de uva, que simboliza o sangue do Senhor. Pai, te louvamos nesta noite em que o Senhor nos deu a tua palavra. E o Senhor, Pai, nos disse: sejam fortes e tenham bom ânimo, porque a vitória já é garantida na cruz. Sejam fortes, tenham ânimo. E o Senhor também nos disse: tenha sempre um coração ensinável, humilde. Saiba que o Senhor está perto, como diz Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que seja a sua doçura, o seu comportamento até no dia da luta, doce, suave, humilde, porque perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Mas, irmão, nessa noite, se você precisa fazer um conserto, faça agora. Se você precisa pedir perdão, peça agora. Não admita amanhã, quando o dia amanhecer, você ter dentro do seu coração dúvidas se Deus está com você. Porque hoje Ele nos convida: tenha parte comigo. Não ande sem a minha presença. Não ande sem a minha proteção. Não anda sem a minha presença. Não rejeite o meu sacrifício, que traz vida,
Pai, em nome de Jesus agora, eu te louvo por cada família que se reúne com grande temor na tua presença. Pois este lugar que é a tua casa, a tua glória toma agora esse lugar. E a casa do meu irmão, essa sala, esse ambiente agora é tomado pela tua presença. O teu Espírito, Pai, envolve esse lugar, como envolve esse lugar aqui. Há anjos, Pai, que estão acampados, eles estão sempre aí, na casa dos meus irmãos. Eles têm uma ordem, esses anjos que estão na sua casa, meu irmão, e na minha casa, estão conosco aqui, eles têm uma ordem: guardem os meus servos, livre-os, os proteja, diante do Senhor, Pai, diante dos anjos, com a igreja do Senhor, nos achegamos ao Senhor com humilde coração. Sabemos que não temos condição nenhuma de participar da ceia. Quem pode participar da ceia do Senhor? Ninguém é digno. Somente aqueles que se achegam pelo sacrifício do Senhor. Nos achegamos com humilde coração, sabendo que não é jejum, não é nossa justiça própria, nada, Pai, nos faz entrar na tua presença, a não ser o sacrifício de Jesus. Somos pecadores, falhamos a todo instante, mas nos achegamos agora, Senhor. Talvez ainda hoje o meu irmão, minha irmã, sentiu profundo ódio no coração por alguém, por alguma lembrança, por alguma situação. Mas a palavra do Senhor diz: se alguém que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Pai, agora o Senhor nos faz lembrar de injustiças que cometemos. E o Senhor disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Perdoa-nos, Senhor. Pecamos com a nossa omissão. Pecamos, Pai, com a nossa falta de amor. E a tua palavra nos diz: não há um só que haja com justiça. Mas nos achegamos ao Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, a maneira com que tratamos as coisas do Senhor relacionadas às coisas desse mundo. Quantas vezes, Pai, damos mais valor às coisas desse mundo do que às coisas que são eternas do Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nos achegamos ao Senhor. Segure o seu pão em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele, tendo tomado o pão, partido o pão, disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem do meu sacrifício. Façam isso em memória de mim. Pai, te louvamos por esse momento em que as enfermidades, elas não podem habitar mais no nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E a tua palavra nos diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Nessa noite, você, meu irmão, que precisa ser curado, coma essa ceia com fé em que as células do seu corpo, sangue, viva para Deus, porque Ele morreu por você. Decida no teu coração com humildade viver para Deus, e Deus vai te dar oportunidade de viver uma vida cheia de força, cheia de saúde, cheia de alegria. Em nome de Jesus. Como em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Semelhantemente, tendo tomado o cálice, disse: esse é o meu sangue, uma aliança. Não vos deixarei sozinhos, nem um só instante. Estarei com você até a consumação dos séculos. Quando fala dos séculos, fala do tempo da nossa vida. Até o último dia da sua vida, eu estarei com você. Porque eu morri por vocês
e vocês decidiram viver para mim. Há uma aliança entre nós, como um casamento. Somos uma só carne. Não somos nós mais que vivemos, mas agora é o Senhor que vive em nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos os que nessa noite participam, Pai, e se lembram do seu sacrifício, porque eles serão ressuscitados com o Senhor. Como o Senhor ressuscitou, o túmulo não nos segurará, a morte não nos vencerá. Nós nos recordamos agora, Pai, que o que nos espera depois que findar esse tempo é estarmos com o Senhor para sempre, porque o Senhor morreu por nós e nós decidimos viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Beba, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Fomos perdoados dos nossos pecados. Jesus liberou cura sobre nós. Só nos resta agradecer e adorar. Pai, eu te agradeço, Deus, por este tempo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos deu grande vitória, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pela família que é a igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor, Pai, liberou unção de cura. Obrigado, Pai, porque nessa noite os céus estão abertos sobre nós. Os anjos, Pai, saíram agora das regiões celestiais e eles se dirigem, Pai, em grande exército, porque o número dos anjos do Senhor, a palavra do Senhor nos revela milhares e milhares de anjos que são liberados agora, por amor do teu povo que se arrepende, se achega ao Senhor com humilde coração. Ah, Pai, diante do Senhor agora, nós nos colocamos diante do Senhor e nos alegramos na vitória que o Senhor nos concede. Pai, eu te louvo nesta noite pela tua palavra. Eu te louvo, Pai, pela tua palavra que permanece dentro de nós e está sendo transmitida aos nossos filhos, e eles serão crentes melhores do que nós. Eles serão crentes mais santos do que nós. Eles serão, como diz a tua palavra, a geração do justo será poderosa na terra. Ah, Pai, eu te louvo porque os nossos filhos, eles desfrutarão de grande poder, de grande autoridade, cheios do Espírito Santo, cheios da tua palavra. Eles não sofrerão aquilo que nós sofremos, porque eles, Pai, já desde pequenos são ensinados. Eles são ensinados desde pequeno no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for homem vai se lembrar dele. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por esta ceia. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor. Muitos no Brasil estão sendo ceifados, Senhor. Muitos no mundo, Senhor. Mas o Senhor tem ouvido o clamor da igreja. O Senhor tem guardado a nossa casa, guardado a nossa família. Anjos do Senhor têm estado ao redor da nossa casa. A tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta bênção está sobre nós. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra daquele que pode realizar todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Quero orar. Antes de nós passarmos desta parte, eu quero orar por todos os que nessa noite estão passando por grande luta, por grande aflição. Você que tem sobre a sua vida um diagnóstico médico que não há esperança, eu quero que você creia. Você é amigo de Deus. Você faz parte do corpo do Senhor. O amigo de Jesus. A palavra diz que ele amava muito, como ama nós. Lázaro estava podre, 4 dias. Nada mais. Estava vivo em Lázaro. A morte, 4 dias.
mas quando ele ouve a palavra de Jesus, quando ele ouve Jesus dizendo: Lázaro, viva, sai daí, volte para cá, para o lado dos vivos. Como você ouviu a palavra do Senhor hoje, Jesus te chama para um tempo maravilhoso de vida. Se achegue ao Senhor, ame a sua palavra e viva por ela em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós temos alguns recados, pedidos de oração. Nós abrimos esse espaço, amém, irmão, para orarmos junto, como a gente faz nos cultos. Irmã Vera está pedindo oração, Miguel, a Marta, a Sandy e a família, a Fernanda e a família, o João e a família também, e Dilma, e a Rosângela Paz. Glória a Deus. Pai, e os meus irmãos que nessa hora pediram oração e nós lemos os seus nomes, pedimos ao Senhor o socorro para eles, em nome de Jesus. Digo que esses anjos que foram liberados estão em direção da casa dos seus servos, e grandes portas estão se abrindo, situações estão mudando radicalmente, cura está sendo derramada, e se você crê, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, culto das mulheres, quero convidar você, sexta-feira, culto das mulheres, essa live tão especial, de um grupo de mulheres que foi curada. Jesus continua fazendo milagre ainda. Não perca, avisa, comunica com alguém que está passando luta, porque vai ser bênção. Pastor Eugênio vai estar dirigindo esse culto aí. Terça-feira nós vamos estar aqui no culto da família também. Logo nós vamos estar juntos de novo, né, fazendo nossa comida junto, o culto do lar, né? Então louva a Deus porque você tem aí participado dessas programações em nome de Jesus. Tem mais algum recado, Leonel? Quero agradecer de novo, irmão, desculpe. Eu preciso agradecer e pedir, amém? Quero agradecer os irmãos que têm colaborado com o nosso trabalho social das cestas básicas. Irmãos, essa semana nós já entregamos as cestas que tinham, e nós temos atendido o número de famílias. Todos os meses nós temos socorrido, eu louvo a Deus. Estão passando por um momento, mas já estão sendo abençoados. Mas eu quero convidar você, se você tem esse desejo, separe uma cesta básica. Se Deus, o Senhor, colocar no seu coração esse propósito. A palavra diz que Pedro, quando dispensa Paulo para o evangelho, evangelizar os gentios, ele diz assim: Paulo ele fez ressalva de uma situação: não se esqueça daqueles que passam por dificuldades. Nós pregamos a palavra de Deus, mas nós precisamos olhar com olhar de socorro para os nossos irmãos na fé. A palavra fala que nós devemos socorrer os nossos irmãos da fé. Então, se você tem no coração, ainda está aberto, pode procurar aqui nos dias de culto, trazer a sua cesta básica, amém? E aí vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. Quero agradecer também, Leonel. Quarta-feira, lembrar a live, nós estamos tendo lá, pastora Giane, quarta-feira, às 3 horas da tarde, tá bom? Está sendo muito legal. Manda seu pedido de oração, converse com a gente lá. Tem sido uma bênção em nome de Jesus. Quero agradecer as irmãs que estiveram aqui de novo, amém? Porque, irmãos, nós estamos nos preparando para voltar. Não estamos voltando, né? Estamos nos preparando. A igreja foi higienizada, amém? Limpa. Deram o maior trato aqui, né? Estamos arrumando tempo, porque a volta vai ser maravilhosa, amém? Vai ter fila, diga glória a Deus, amém? Então, já estamos nos preparando para voltar. Mas vai lá, fique aí com a gente ligado. Quando vier no culto, vem de máscara. Nós vamos estar álcool gel ali. Se for espirrar, nós, né? O Leonardo está quase espirrando aí, não, brincadeira. Amém, irmão? Se não estiver em condições, está espirrando, não venha, amém? Está meio gripadinho, nariz entupido, não venha, amém, irmão, né? Tem alguns grupos também que nós vamos deixar bem específicos. Então vamos voltar com bastante ordem e decência. Vai ser uma benção, amém? Glória a Deus. Leonel, amém? Tudo em paz? Deus abençoe os irmãos. Que saudade dos irmãos, irmão. Logo nós vamos estar juntinho aqui. Feche os seus olhos. Despeço a igreja na paz do Senhor. Levante as suas mãos. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Pai, do Filho, a
comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. A próxima terça-feira nós vamos estar aí, né, Eliezer? Vamos estar aí terça-feira. Glória a Deus. Fique com Deus, meu irmão. Que a graça e a paz estejam no coração dos irmãos. Amém. Glória a Deus.